Bíblias, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, para que nós possamos lermos a santa, gloriosa palavra do Senhor. Vamos ver. O capítulo 1 e o versículo 18 até o versículo de número 25. Glória a Deus. Vamos ler como de costume. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Amém. Pode sentar, amados. Glória a Deus. Eu gostaria de estar apresentando o pastor Israel Januário. Pastor Israel Januário, ele é o coordenador das escolas e das convenções do nosso ministério. Ele é o consultor doutrinário do nosso trabalho, do nosso ministério. Como vamos recebê-lo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus continue te abençoando, meu companheiro. Irmãos, hoje eu vou fazer uma coisa aqui muito difícil. Os irmãos sabem que eu tenho muita dificuldade para pregar e pior ainda para poder ensinar. Então, eu vou ter que ficar de acordo com a revista, vou fazer um esforço tremendo, porque eu sou muito ruinzinho nessa questão do ensino. Mas eu vou pegar a revista e vou tentar seguir a revista direitinho. Todo mundo tem a revista. Nós vamos fazer como os irmãos que tomaram todo esse tempo, esta comissão que organizou esse trabalho, e eu vou tentar, no nome de Jesus, ficar aqui no texto direitinho. Eu acho que Deus vai começar a mostrar um caminho novo para mim hoje aqui. Então, eu vou aprender, em nome de Jesus. Então, eu vou ler. Depois nós estaremos comentando, tem referência, estarei as referências. E é muito importante, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês nesse dia. Amados, nós somos homens e mulheres que recebeu de Deus fé. Eu vou repetir. Nós somos homens e mulheres que recebemos de Deus fé para crer. Escute, meu amado. Os irmãos falam: é pastor, mas isso daí isso só está chovendo no molhado. Não é questão de chover no molhado. Vocês acreditam que tem muita gente ensinando e que não acredita mais? Tem muita gente ensinando, e por sinal ensina até bem, mas viraram verdadeiros religiosos. Eles não acreditam no que eles ensinam. Aí pergunta: por quê, pastor? Porque não quer deixar a boquinha. Agora, quem ensina porque foi chamado e crê, paga o preço. E o preço é tremendo, irmão.
Hoje nós estamos vivendo num contexto complicado, porque hoje o pessoal está fazendo o que dá certo. Se eles perceberem que usar um certo jargão funciona, eles começam a usar. Meu irmão, Deus não precisa das nossas habilidades para agir na sua igreja. Deus não precisa da nossa capacidade, que não é nada. Deus precisa de homens e mulheres que se submetam ao seu senhorio. E quando ele estiver na frente do rebanho, ele creia que o Espírito Santo de revelação vai revelar a palavra ao seu coração e você vai transmitir ao povo. E o povo precisa ouvir a palavra que está escrito. E hoje está um negócio, meu irmão pega um texto e fica ali enrolando, meu irmão, ministra a palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo perece por falta de profecia. Esse é o grande problema nosso. Se existe uma igreja que dá pessoas para seitas heréticas, é as Assembleias de Deus. Por quê? Porque fica no oba-oba, irmão. Irmão, usa a palavra. O Espírito de Deus usa a palavra. Quando eu e você ministramos a palavra, podemos descansar. A palavra de Deus diz que ela não voltará vazia. Nós podemos ter uma linha de argumentação muito boa, ter um pano de fundo, meu irmão, mas o Espírito de Deus quer usar a palavra. Amém, amado? É por isso que o rebelde lá, que o profano, e diz, mas em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, fez porque Deus dá o dom primeiro sem arrependimento, e a palavra de Deus é viva e eficaz, meu irmão. Se o incrédulo começar a pregar, e Deus vai lá, usa a palavra e salva quem dá crédito e ponto final. Mas eu vou ficar no texto, em nome de Jesus. Vamos lá, Deus é fiel. Por evangelho, está aqui na página 14, por evangelho queremos afirmar que é a mensagem de Deus aos homens. O evangelho é a mensagem de Deus aos homens. Não existe pregação do evangelho quando a gente não encontra Jesus no texto. Não importa em que texto nós venhamos pregar, nós temos que revelar, achar Jesus no texto. Se pregar sem falar de Jesus, você pregou qualquer coisa, mas não pregou o evangelho. O evangelho revela a pessoa gloriosa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo está de Gênesis a Apocalipse. São as boas novas de Deus. Quais são as boas novas de Deus? Quando Adão e Eva desobedeceu a Deus, e é interessante essa passagem desse texto, que Adão e Eva não tinham pecado. Mas o diabo, ele é muito esperto. Observe comigo, vê se não tem uma lógica que eu estou falando com os irmãos. Adão e Eva não tinham pecado, mas eu e você fomos concebidos no pecado. E depois de salvo, vivemos no corpo do pecado. É por isso que o apóstolo São Paulo diz que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. E ele acabava praticando o mal. E quem de nós aqui, depois de crente, não transgrediu? Mas graças a Deus que tem um antídoto. Se dissermos que não pecamos, mentimos e não há verdade em nós, mas se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Adão e Eva não tinham pecado. E o diabo conseguiu convencer. E tem um detalhe, meu irmão. Na viração do dia, o Senhor vinha ali e conversava com o casal. Quem dos irmãos que está aqui, que Deus já veio na viração da tarde conversar pessoalmente com você? Quem é aqui? Levanta a mão. Ah, tem 2 irmãos lá, tem 3, 4. Então, a coisa é tremenda, tem 5. Eu não tive ainda essa oportunidade. Eles viam Deus face a face. E a Bíblia diz que quem vê Deus não vive, morre. Por isso que Moisés viu o Senhor pelas costas. Então eu não vi. Então eu sinto Deus falar no meu homem interior, sinto a sua presença, porque o Espírito de Deus, que é Deus, habita em mim. Lá abaixo. Amém. Mas eu não tive esse privilégio, não. Porque o texto ali é literal. Deus vinha na viração da tarde. Que jeito, que aparência de Deus, não sei.
Mas sei uma coisa, que vim. Agora veja bem, o diabo, irmão, ele era anjo de Deus, estava no céu. E ele conseguiu conduzir a Eva a pecar. Eu quero tirar uma liçãozinha com vocês aqui, quero dizer uma coisa. Quando, irmão, se começar aquela conversinha, sabe aquela conversinha que ninguém fala com você, mas parece que aqueles dardos inflamados entram na nossa mente, e a gente começa a dizer assim, pensando assim, para que orar? A gente ora, não dá nada certo. A gente faz tudo certo, não dá nada certo. Parece que quanto mais a gente quer ser fiel, pior a coisa acontece. Meu irmão, sai fora. Mas vamos aqui pegar o texto que eu não quero sair. Em nome de Jesus, vou ser fiel hoje. São as boas novas de Deus, o relato ou a história que nos conta o que Deus, por meio da encarnação, a encarnação é tremenda, irmão. A encarnação, irmão, a fé cristã é tremenda. Maria, jovem, solteira, a Bíblia diz que a virtude do Espírito Santo de Deus veio sobre ela e ela ficou grávida. E ela concebeu. A história da encarnação, das andanças terrenas de Jesus que esteve aqui. Por isso que nós podemos recorrer ao Senhor Jesus. Ele entende a minha falha, entende a minha dor, entende a sua dor. Por isso que o crente, quando se prostra na presença de Deus, vou dizer uma coisa para os irmãos: crente não pode reclamar. Pergunta para mim por quê? Porque Deus deixou para mim e para você um dos maiores recursos. Quando Jesus morreu na cruz, diz: Pai, está consumado. No lugar que só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, rasgou-se o véu. E ali disse o seguinte: a partir deste momento, o Joinville, o Israel, o José Antônio, entra na minha presença a hora que ele quiser. Aí Jesus, no capítulo 14, no versículo 13 de João, diz assim para mim e para você: Joinville, Israel, José Antônio, o que vocês pedirem para mim no meu nome, eu faço na sua vida. Está escrito ou não está escrito? Agora eu pergunto: por que murmuras? Por que reclamas? Por que não faz a obra? Chorando, gemendo, sabendo que aquele que te chamou, que te escolheu antes que o mundo fosse criado, ele tem um plano na sua e na minha vida. A gente não usa o recurso de Deus. Nós ficamos igual aquela pessoa que fica pedindo esmola, com um saldo tremendo lá no banco, meu irmão. É só ir no banco. E agora está tão chique que não precisa mais fazer nem assinatura, é só pôr o dedão lá. E com o nosso Deus nem é o dedão. Senhor, em nome de Jesus. Pronto, essa é a senha. A senha para receber a bênção é: em nome de Jesus. Acabou, meu irmão, mas vamos para frente. Dos poderosos feitos, do sofrimento. Jesus, irmão, no primeiro milagre que Jesus realiza, ele realiza justamente no casamento. Eu nunca vi uma época dos crentes se largando. E eu quero abrir um parênteses aqui que eu tenho que falar para os homens. Não é para as mulheres não, só para os homens. Vocês sabem que nós homens, nós demoramos um pouquinho para ficar velho, para parecer. Velho já estamos por dentro, né? Agora por fora, a pessoa olha para a gente fala: mas rapaz, você está um menino. Está um menino mesmo, careca e banguela. Aí a irmãzinha, que tem todas aquelas questões femininas, que tem filho, que gera filho, ela envelhece mais do que nós. Ela vai ficando cansadinha, mas é a minha namorada, minha primeira namorada, é minha primeira esposa, e será sempre a minha esposa. E tem uns obreirinhos cheirosinhos, fica tudo garbosinho, tudo bonitinho, pá. E a irmãzinha lá para trás. E para as outras irmãzinhas: oi, Pai Senhor, Pai Senhor, Pai Senhor. Ô, meu irmão, pega a sua costela, abraça ela e chega junto, meu irmão. Mas não é isso não, vamos lá. É que está no assunto aqui. Vamos lá. Da morte e da ressurreição do seu único filho. Porque Mateus, ele está escrevendo para judeu. Judeu é complicado, irmão. Judeu é complicado. Eu estou assistindo uma série que eu não sei falar o nome para os irmãos, de judeu. E judeus religiosos. Meu irmão,
Imagina um povo, quanto mais religioso é o judeu, mais complicado. Eu fico pensando, às vezes, vendo aquilo lá, eu falo, meu Deus do céu, eu fico imaginando o tempo de Jesus. Agora, Mateus tinha um problema sério. Fala a verdade, só entre nós aqui, só entre a irmandade aqui. Quando eu falo irmandade, os irmãos pensam que é os primos. Não é primo, irmão. Um grupo de crente é irmandade, oxa. Pensa comigo. A gente não discrimina as pessoas? Fala a verdade. Entre nós aqui, só entre nós a irmandade aqui. A gente olha bem para a pessoa, tal. Aí o irmãozinho com aquela carinha, às vezes o irmãozinho meio malandrão, veio do mundo, cheio de tatuagem, falando a gíria. A gente fala, ih, meu irmão, isso daí não vai para lugar nenhum, isso aí é trevas puras. Meu irmão, Mateus estava nessa situação, pior do que isso. Pior do que isso, nós vamos ver lá na frente que Mateus, meu irmão, a coisa era séria. Os judeus, agora ele se converteu, Jesus salvou ele, e agora ele se dirige aos judeus. Ele conhecia os mandamentos, as leis, toda aquela liturgia judaica, todas as profecias, e ele agora vai transmitir. Judeu é difícil, irmão, é muito difícil um judeu se converter. Nós tivemos 2 judeus aqui na nossa igreja. Nós tivemos o primeiro lá, que eu esqueci o nome dele, e o Fred. O Fred já dorme no Senhor. O Fred vinha e falava assim para mim, ô pastor Joinville, arruma uma esposa para mim. Eu falei, como é que é, Fred? Arruma uma esposa para mim casar, pastor. Eu não posso, eu preciso casar. E eu não entendi, irmão, que na cultura judaica, quem prepara, quem faz esse meio de campo, ou é o rabino, ou alguém que é determinado no grupo lá e tem lá a pessoa que fala, olha, eu tenho fulano, aí, por exemplo, o pastor Israel tem uma filha, eu tenho uma filha, o pastor Israel tem um filho. Aí o pastor Israel vai lá, fala com aquela pessoa que cuida disso, fala, olha, eu tenho um filho que está na época de casar e ele quer casar. Aí o cidadão lá, ou o rabino, sabe que eu tenho uma filha, aí ele vem, faz o contato comigo, faz o contato com o pastor, marca um dia de encontro lá, viu, irmão? O negócio é coisa séria mesmo. A moça senta numa cadeira, o moço senta aqui, conversa e tal, num lugar determinado pelos pais. Aí volta a moça para a casa do pai e o moço para a casa do pai dele, dos pais dele. Aí o pai pergunta para o moço, e aí? Aí ele fala, gostei da moça. Aí os pais da moça perguntam, e aí? Gostei dele. Aí eles se reúnem para poder oficializar o noivado, que não é do nosso jeito não. A coisa é séria. E o irmão Fred vivia dizendo, aí eu falei, Fred, mas que estranho, mas eu não conhecia. Ele dizia, pastor, tem tanta jovem aqui. Eu falei, Fred, é você que tem que fazer isso. Não, pastor, é o senhor. Tadinho, eu sinto, né, ele já dorme no Senhor. Mas ele se casou, uma benção, glória a Deus. Mas é só um adendo aqui. Para falar, que lá na frente eu vou falar, a dificuldade de Mateus. Porque não é fácil, irmão, você falar uma cultura. E outra coisa, de repente Jesus vem e eles estão, mas quem é que chega agora? Jesus, mas chegou de que jeito? Ah, nasceu lá numa estrebaria. Ah, não, esse não. Não, o Messias que nós estamos esperando, ele vem cheio de glória e vem para arrebentar. Meu irmão, só o Espírito de Deus para convencer o judeu. E como é que convence o judeu? Pregando as boas novas, aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Qual a lição que tiramos para nós? Nós, pastores, temos que acreditar que Deus, através do seu Santo Espírito, convence o pecador da justiça e do juízo, quando eu e você ministramos a palavra. Eu acho muito estranho. Pecador está aí, meu irmão, num monte de esquema, irmão. Prega para ele que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo, que Jesus vai voltar por causa dele. Se ele se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e receber a Jesus, ele será salvo. Quando eu e você fazemos isso, o Espírito de Deus está convencendo ele. Se ele endurecer o coração, rejeitar, problema dele. Mas não monta esquema. Quem quer ser abençoado? Ah, meu irmão, todo mundo, meu irmão. Aí o pecador vem, aí você vai lá com ele e fala,
eu vou orar com você. Mas vai orar por quê? Ele tem que saber que é pecador, vai para o inferno se ele não aceitar Jesus. Ele não vai para o inferno porque não aceitou a Jesus. Ele perdeu a oportunidade de escapar do inferno, porque ele já está caminhando para o inferno. Nós temos que voltar aos princípios, irmão, pregar a palavra, porque quando este homem, esta mulher é gerada pela palavra, pela realização da obra do Espírito Santo, nós vamos ter na igreja crente. A gente não vai dar banho, a gente vai fazer sepultamento no dia do batismo, e não dar banho em pessoas não, meu irmão. Tem um monte de gente tomando banho, mas a culpa é minha e sua, que não senta com o novo convertido, que não faz com ele uma conversa e pergunta para ele, por que você foi à frente? Mas vamos voltar para cá. Eu fico meio alegre, sai fora do caminho, o pastor Israel aqui confeccionou a revista, fica só de olho em mim. Este é o termo bíblico no sentido usual. Não o que devemos fazer, mas o que Deus em Cristo já fez por nós da parte proeminente dessas boas novas. Todavia que os homens devem fazer para serem salvos e assim viverem suas vidas em benefício do seu semelhante. Para a glória de Deus está também certamente incluído. Em Mateus, a referência que está aqui, 5,16, diz assim. Já viu aquele crente que fala assim, pastor, ninguém tem nada com a minha vida. Não tem se você não for crente. Se você não for cristão, ninguém tem nada com a sua vida, principalmente a igreja. Mas se você é crente nascido de novo, você tem responsabilidade com 3 grupos de pessoas. Gentil, são os incrédulos. Você e eu temos que dar testemunho do meu comportamento, de que houve uma mudança, de que servindo a Cristo eu sou uma nova criatura. Gentil, judeu. Os judeus têm que ver o comportamento da igreja de obediência e criar no judeu ciúme, como diz a Bíblia. E a igreja de Jesus Cristo, que são todos aqueles lavados, remidos no sangue de Jesus. Aí, irmão, fala, ninguém tem nada com a minha vida. Eu quero falar um negócio aqui para vocês, companheiros de ministério. Eu tenho observado algumas pessoas que saem do ministério e eles vão à minha sala e dizem assim, pastor Joinville, eu queria comunicar ao senhor que eu estou indo para a igreja tal. Falei, é mesmo, irmão? Mas você orou? Orei, pastor, faz tempo que eu venho orando. Falei, mas eu não vejo você na reunião de oração. Mas eu estou orando em casa. Meu irmão, quem ora em casa, ora na igreja. Você já viu aquela pessoa que gosta de jogar bola? Deixa eu falar, o presidente está aqui, né? A pessoa que gosta de jogar bola, ele pega a bola, fica lá, o quintal dele é grande, um paredão, ele pega a bola, fica chutando lá na parede, pá! Qual é o desejo desse chutador de bola da parede? Fala para mim, meu irmão. Encontrar um grupo para jogar bola coletivamente. Eu não acredito nesses crentes que falam que ora sozinho, num particular, e não tem prazer de orar junto com a gente. Estranho. Se eu sou um homem de oração no particular, eu não vejo a hora de chegar aqui e orar com vocês. O pastor tirou aqui uma oração, meu irmão, se a gente continuasse o fogo ia cair aqui, meu irmão. Deus ia curar, libertar. Mas vamos lá para frente. Então diz assim Mateus, que está aqui na referência de vocês. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Naquele tempo, respondendo Jesus, diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Meu irmão, crer no que nós cremos é só pela ação do Espírito Santo de Deus. Nós não conseguiremos crer racionalmente. Racionalmente que eu digo, se você começar a meditar, não tem lógica. Como é que tem lógica a ressurreição? Pensa bem junto comigo rapidinho a ressurreição. O corpo foi sepultado aqui era um cemitério, passou 300 anos, aonde era esse cemitério? A prefeitura não quer mais o cemitério, fez um grande conjunto habitacional, tirou toda aquela terra, jogou na lagoa, porque aterrou a lagoa a 100 e poucos metros, mas o corpo do irmão foi sepultado ali virou poeira. Na ressurreição, a Bíblia diz
Vocês entenderam o que eu disse? A terra foi tirada, foi jogado lá no rio lá, para poder acabar com aquele rio. Aí passa mais 100 anos, aí ele cisma que aquela área agora vai construir prédio. Aí vem as máquinas, tira tudo da terra de novo e faz aquela fundação. Eu pergunto, aonde está o corpo do irmão? Aonde está? Eu não sei e nem quero saber. Só sei que quando Cristo vier nas nuvens, esses irmãos que estavam mortos, a Bíblia diz que os seus corpos vão ressuscitar. E nós que estamos vivos, num abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados. Agora fala comigo, para crer num negócio desse tem que ter fé. Se não tem, não dá para crer não, meu irmão, o negócio é estranho. Mas para nós não tem estranheza nenhuma, irmão, isso é a coisa normal, essa é a nossa vida, essa é a nossa esperança, amém? Por isso que eu fico com dúvida quando eu vejo crente brigando. Não, meu irmão, eu não vou, eu não faço e tal. Eu tento amenizar, mas tem irmão que a gente tenta amenizar, os irmãos se bobear, eles vêm para cima, irmão. Ô, irmão, pelo amor de Deus, perdeu a fé, irmão, perdeu a fé, mas vamos lá para a frente. Mateus capítulo 11, versículo 25, naquele tempo respondendo Jesus disse: graças te dou, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove todas essas coisas que foram te entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem Deus quer revelar. Irmão, não perca a fé não, meu irmão. Escuta aí que eu estou te falando. Não vou usar um termo aqui que não encaixa aqui. Irmão, estou muito chateado, muito chateado. O que foi? Esses homens, irmão, faz só injustiça comigo, irmão. Eu não aguento mais, irmão, eu trabalho. E aí o irmão começa a contar a história do passado. Eu fiz isso. Meu irmão, um dia desse eu estava numa bobagem. Sabe aquelas bobeirinhas de obreiro? Conhece? Que o obreiro começa a querer chorar? Conhece? Já passaram por essa fase ou ninguém? Só eu. Aí você fica muito bravo com a liderança. Aí eu falei, poxa, a gente fez isso. Aí o Espírito de Deus falou ao meu coração: você fez para quem? Eu disse, eu fiz para o Senhor. E o que você fez, o que vai acontecer? Sabe aquela coisa de louco que só a crente entende? Eu estou falando para crente, entende o que eu estou falando, irmão? Aquelas coisas que só a gente... Aí o Espírito de Deus ministrando no meu coração, eu falei, então, tudo que você fez, o Espírito mansamente disse ao meu coração, e eu quero compartilhar isso com vocês, para vocês não caírem na besteira que o pastor Joinville caiu. Tudo aquilo que você fez em favor da minha obra, já está registrado no cartório, lá no céu. Aquilo que você fez já está garantido. Agora, se você quiser ganhar mais, faz mais. Não viva de passado. Não cobre no presente o que você fez no passado. Cobre o que você vai fazer no futuro. Porque o que nós fizemos, Deus não deve nada para nenhum de nós. A Bíblia diz que até um copo de água que dermos a alguém como profeta, ele vai nos recompensar. Então fique em paz. Não fica pensando no passado, porque o passado é um problema. Aí o irmão lembra do passado. É por isso que me desculpe, eu vou voltar a falar do marido e mulher. Aí o marido, no começo do namoro lá, mandava flor. Eu falei com minha irmã, aconselhando um casal que queria se largar. Aí eu falei, irmã, como é que esse homem era no namoro? Eu falei, irmão, eu fui demitida da empresa de tanto que ele ligava. E eu falei, e agora? Pastor, agora nós temos incompatibilidade de gênio. Haga de ser bobo, rapaz. Fica tranquilo, irmão, eu vou lá e volto no lugar, Deus sabe. Fique em paz, não é o seu problema, mas é de alguém. O seu texto é metódico. Mateus escreveu, e é verdade, o método que Mateus usou é interessante. Quando ele começa na genealogia, e judeu tem essa questão, irmão. O Fred, que já dorme no Senhor, eu conversando com ele falou, pastor, o senhor sabe que o senhor poderia ser judeu? Eu falei, ele falou, pelo sobrenome. Eu falei, mas como é que faz isso? Eu falei, é simples, o
o senhor vai lá falar com o rabino, e eles têm um sistema que é o seguinte, eles começam a levantar sua genealogia. Tem um bocado de gente que é judeu no Brasil que nem sabe que é judeu. Eu não estou interessado se ser judeu, eu sou crente em Jesus Cristo, amém? Mas eu só dei esse adendo aqui. Ele começou com método, e ele começa dizendo lá, no primeiro versículo, ele vem vindo 14 geração, mais 14 geração, mais 14 geração. Então, ele fez um trabalho metódico, mostrando as profecias que falavam a respeito do Messias, porque não adianta, irmão, quando você vai evangelizar judeu, você tem que mostrar a Bíblia para ele. Um livro que quem faz essas missões, que trabalha com judeu, eles usam muito livros aos romanos, né? Mas vamos lá para frente. Ou seja, caracterizado pela ordem, o autor realiza seu trabalho seguindo um plano definido, afirmando que Jesus é, deveras, o Cristo, Salvador. Fica evidente que Mateus é o evangelho da nova lei. E eu fui lá para ver esse negócio da nova lei, eu falei, mas que negócio é esse da nova lei? Aí eu fui lá para Romanos, e lá em Romanos 2,8 diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Agora tem a lei do Espírito. Crente não anda segundo as suas concupiscências. Tem norma, tem ordem, tem ordenança. É igual farol de carro. Aqui para sair de Peru 7 horas da manhã é prova pura. Então tem um caminho aqui por baixo e bastante gente. E o farol fica demorado lá. E alguns irmãos não têm paciência. Outro dia eu estava no carro com a minha esposa, falei com a minha esposa, eu vou... Ela falou, não, o farol está vermelho. Por quê? Porque existe uma lei que ordena o sistema rodoviário, ou viário do nosso país. Você já pensou lá na Índia, meu irmão? O carro vem, o outro vem, não tem farol, não tem nada, e pior que ninguém bate em ninguém, meu irmão. E os indianos atravessam na frente do... também já nasce naquela tribulação. Mas aqui no Brasil tem ordem, irmão. Para ser crente, tem que andar no domínio do Espírito Santo. A Bíblia diz, andai em Espírito. E você não cumpre o desejo da carne. Então não existe aquela lei de apedrejar, mas existe aquela lei do amor de Deus, que diz como eu e você devemos nos comportar para estarmos diante da presença dele. Por exemplo, vamos ver alguma coisa aqui. A pessoa te fez mal, te caluniou, te prejudicou. Qual é a tendência natural nossa? Estou perguntando. Qual é a tendência natural nossa? A pessoa nos prejudicou, só deu prejuízo, falou mal da gente, caluniou. Qual a tendência nossa? Vamos para a desforra, meu irmão. Meu irmão, eu sou crente, mas não sou capacho não. Mas a Bíblia diz o quê? Se o teu inimigo não é amigo não, meu irmão, quiser que você anda com ele 1 quilômetro, vai quanto? Agora entre nós aqui. Só entre nós. Ter irmão bicudo com outro irmão. Eu falei para Jesus, eu não quero brigar com ninguém. Eu quero só ser crente. Um dia desse, não, deixa para lá, não vou falar não, senão vai me complicar a minha vida. Eu tenho que vigiar. Esse microfone é problema. Ao escrever para os seus compatriotas, na organização didática da sua obra, Mateus levou em consideração as origens deles. Ele está falando para os seus patrícios. Devido ao seu conhecimento das tradições, das profecias do Antigo Testamento, principalmente acerca das profecias messiânicas, que falava do Messias. Mateus demonstra o cumprimento delas em Jesus Cristo. Mateus tem uma preocupação de mostrar que as profecias messiânicas lá no Antigo Testamento estão se cumprindo em Cristo. Amém, irmãos? Com a lei judaica dada por Moisés, tinha sido o próprio motor de sua fé até a sua conversão a Jesus Cristo. Ele era obediente à lei. Agora ele se converteu. Agora ele tem o entendimento que Jesus Cristo é o Messias prometido. Agora era de absoluta necessidade ressaltar a especificidade da fé cristã em relação à lei judaica.
ele apresenta Jesus Cristo como o novo Moisés, ficando claro por meio de muitas citações do Antigo Testamento sobre o que foi dito pelo profeta. 1:2, deixa eu ver aqui, acho que é nessa folha que está aqui, que eu não vou pedir para os irmãos ver, senão vai demorar muito. 1:2, cadê aqui? Eu tenho tanta folha, eu falei para os irmãos que aqui é prova pura. 1:22, está fácil aí? Está 1:22, está fácil? Não, né? 1:22, e tudo isso, olha que está o texto, é que eu escrevi bastante coisa aqui, eu já pulei, já fui lá para baixo e tal. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: toda vez que Mateus faz citação, ele faz citação de Isaías e vai fazendo citação de vários profetas do Antigo Testamento, provando que Jesus Cristo era o Messias prometido nas profecias lá no Antigo Testamento. Um irmão mandou um vídeo para mim, aonde 2 judeus que eram convertidos, que chama-se judeus messiânicos, deixaram de crer. E aí os 2 judeus dizem assim, eu fui cristão, e é muito estranho ser cristão. Olha, ouve a conversa. Por quê? Porque os cristãos têm 3 deuses, quando na realidade, aí eles citam o judeu com aquela barba, com aquele kippá tal, o judeu falando. Porque onde já se viu, eles falam que é Deus Pai, que é Deus Filho, que é Deus Espírito Santo. Onde já se viu um negócio desse? Aí, meu irmão, você tem que pegar um judeu desse e tem que fazer o quê? Tem que mostrar na Bíblia. No princípio era quem? No princípio era quem? O verbo estava com quem? E o verbo era quem? Lá no começo da criação, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e o Espírito de Deus pairava sobre a face do... Irmão, ser crente é muita coisa. Eu nunca tive dificuldade de crer na Trindade, mas tem uns irmãos que eles querem saber. Irmão, a Bíblia diz para a gente não procurar saber além, fique só com a revelação. As coisas reveladas é para mim e para os nossos filhos. Acabou, meu irmão, larga esse negócio, essa bobagem para lá. Aí fica querendo saber, pastor, como é que é esse negócio? Aí você fica igual aquele sábio. Como é que pode ser Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Aí ele está andando lá, na praia, para lá e para cá. Aí o menininho vem, faz um buraquinho na areia, pega um dedalzinho, vai lá embaixo, no mar, pega a água, vem lá, joga no buraquinho, e o menininho vai lá e fazendo. E o sábio andando para lá, ele quer saber como é que pode ser Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como é que pode ser 3 pessoas, uma só? Não, isso está errado, tá e tal. Aí de repente ele para, vê o menininho, depois de muito tempo ele fala, menino, o que você está fazendo? O menininho falou, eu estou fazendo o seguinte, com essa canequinha aqui, que é um dedal, aquilo que as mulheres põem no dedo, ou alfaiate, para empurrar a agulha, eu estou pegando com essa canequinha toda a água do mar do mundo, e vou colocar nesse buraquinho. Aí o sábio olhou para o menininho e disse, menino, você nunca vai conseguir fazer isso? Isso é doidura, isso é coisa de louco. O menininho falou, é mais fácil eu pegar toda a água do oceano do mundo, colocar nesse buraquinho, do que você desvendar o mistério da Trindade. Então vamos para frente. Então, meu irmão, fica na revelação, não vai além, vai devagarzinho, né? Aí a gente vê, ouviste o que foi dito, Mateus diz, né? Além dessas citações que são claramente edificadas, há outras que ainda que não têm a mesma introdução, imediatamente reconhecida como citações familiares ao Antigo Testamento. E ele vai fazendo citação de texto. Eu gostaria, esse texto eu tenho aqui, deixa eu achar ele aqui, tem um texto aqui. Esse texto eu tenho aqui. Eu falei para os irmãos, mas eu vou me disciplinar e vou aprender. Deixa eu ver, 10:35. 10:35. Está aqui, ó. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai e contra a sua mãe, e nora contra a sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Isso daqui está registrado lá no Antigo Testamento.
E aí Jesus vem, e o forte de Jesus, irmão, que Mateus tenta mostrar para os judeus, é que Jesus diz o seguinte: para judeu, irmão, esse negócio, falar e se colocar ou acima de Moisés, é decreto, é fatal. É fatal. Jesus diz, está escrito, mas está escrito porque Moisés redigiu lá, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Aí Jesus vem e diz, eu quem? Jesus, peraí, mas o Senhor está acima de Moisés? Para o judeu, irmão, para a cabeça judaica. Por isso que quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, eles ficaram escandalizados. Como é que você diz que é filho de Deus? É muito complicado. Para a nossa cabeça ocidental, nós aqui, a gente entende porque é a revelação, mas para o judeu, imagina todos nós aqui judeus, todos os homens de quipazinho, as irmãs nem estariam aqui no nosso meio, estariam em outro lugar. Aí de repente alguém chega aqui e diz que Jesus Cristo é o Messias. Agora temos que ver o contexto em que Jesus se manifesta, as profecias se realizam ali. Os judeus estão vivendo sobre o jugo do povo romano. Os romanos dominavam os países, porque era um império, só que eles não mexiam na religião, eles introduziam a sua, mas não mexiam com a religião daquela nação. E ele escolhe alguém, quem? Os publicanos, os cobradores de imposto. Quem gosta de pagar imposto de renda aqui, diga amém. É terrível, irmão. Agora imagina, a gente não gosta de pagar imposto para o governo brasileiro, né? A gente sabe por quê, não vamos falar. Mas imagina se o nosso país fosse sitiado e o governo norte-americano começasse a se estabelecer aqui e dizer o seguinte: a partir de hoje, até o cachorro paga imposto. E colocasse o pastor Israel para ser o cobrador de imposto. Pergunta-se como iríamos nos relacionar com o pastor Israel. Traidor, aonde já se viu. E pior de tudo, o pastor Israel não faz isso porque ele é crente, mas tem um outro que ele cobra o imposto além. Era a situação de Mateus. Agora como é que vai acreditar num homem desse, meu irmão? O homem é ruim, a nação não gosta dele, meu irmão. Ele é cobrador de imposto em favor dos romanos. Ah, meu Deus. Ele não está nem aí, meu irmão. Ele prega a palavra, mostra as profecias. E a nossa fé tem que estar firmada nas promessas de Deus, irmão. Eu não sou pastor que não gosta de profecia, que não acredita. Eu acredito em profecia, acredito em revelação. Eu já vi o monte pegar fogo. Sabe aquelas coisas de monte? Quem já foi no monte e viu o monte pegar fogo aí? Levanta a mão. Vou levantar. É verdade ou não é? Eu catei um montão de lenha pegando fogo, e o fogo que não queima. Umas coisas de crente mesmo, tudo coisa de crente mesmo. E aí desci. Quando eu cheguei lá embaixo, eram uns gravetos, meu. Eu falei, meu Deus do céu. Que negócio estranho esse negócio. É coisa de crente, por isso que é bom falar para crente. Irmão, nós somos homens e mulheres que têm fé. E vou dizer um negócio. Você acreditaria num louco? Quem aqui daria crédito a um louco? Quem de vocês daria crédito? Imagina o irmão Joinville louco, piradinho. Saiu do pneu agora. Pessoal, quero falar um negócio para vocês. Cada um de vocês ganhou uma casa no Alphaville 0. Pega as suas mudanças, coloca no carro e me acompanhe. Pergunto, quem me acompanharia? Quem? Por quê? Por que eu estou perguntando? É louco. A Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os que se perdem. Eles olham para nós de terno, de gravata, num sol quente, domingo após domingo, semana após semana, o crente na prova e com a Bibliazinha debaixo do braço falando que Jesus é bom. É tudo pirado. É tudo xarope. Nós somos crente, irmão. Vai com pau. Agora quero adverti-los.
agora o negócio. Me perdoa, viu, irmão? Porque ele confeccionou a revista juntamente com o irmão Falcão aí, e a equipe aí, depois fala, o pastor foi lá, não, usa de misericórdia comigo. É o seguinte, irmãos, se Deus te chamou, escuta aí, homem de Deus, lá abaixo, se Deus, escute o que eu estou falando para você, eu fiz uma decisão, que eu vou contar posteriormente com os irmãos, se Deus te chamou para cuidar do rebanho, escuta aí, ó, o recado é para você, presta atenção, se Deus te chamou para cuidar do rebanho, cuida do rebanho, porque se você se meter a querer ganhar dinheiro fora da sua chamada, é barca furada. O princípio é esse. Eu vou parafrasear o texto. Quem foi chamado para cuidar das minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E eu cuido de você. Mas se você deixar as minhas ovelhas para cuidar dos seus negócios, você se vira. Vamos para frente. O autor. Uma vez que o livro de Mateus não traz nenhuma referência direta de sua autoria, porque não há para provar, né? Os primeiros pais da igreja, e como é que a gente admite que ele foi escrito? Porque os primeiros pais da igreja foram unânimes, e eles estavam muito próximos do acontecimento, que era Papias, Irineu do 2º século, Orígenes do 3º e Eusébio do 4º século, que eram teólogos, homens sérios da igreja, foram passando a dizer que o livro era atribuído a Mateus. Então não há nenhuma dificuldade. Tem uns irmãos, é meio estranho, os irmãos, deixa eu falar um negócio, nós não somos calvinistas, nós somos arminianos. Então a conversa no meio dos assembleanos, um irmãozinho foi falar, pastor, eu sou calvinista. Eu falei, então vai para a igreja presbiteriana, meu irmão. Nós cremos na eleição segundo a presciência de Deus. E sabe uma coisa? Os batistas, eles eram arminianos. E um grande número de batistas agora está virando calvinista. Eu não saí do assunto não, viu? Estou na reta. São poucas as informações acerca dele no Novo Testamento. Sabes que era filho de Alfeu, como está em Marcos, conhecido como Levi, o nome hebraico que significa dádiva, como está em Mateus 5:27. Mateus era um nome latino e pode ter sido usado a partir do momento que ele assumiu o discipulado com Jesus. Trabalhava na alfândega, já falei isso para os irmãos, perto da cidade de Cafarnaum, recolhendo impostos na região da Galiléia. Como publicano, ele se descreve assim em Mateus 10:3, que ele fala, era odiado, considerado traidor pelos judeus, pois trabalhava no governo de Roma, cobrando taxas e impostos dos seus compatriotas. Quando convencionado pelo mestre, sem demora abandonou tudo. Tem uns irmãos que eu acho estranho, pastor, eu abandonei tudo por Jesus. Aí você vai levantar o histórico do irmão, só tinha cheque sem fundo, a firminha quebrada. Abandonou o que, meu irmão? Você abandonou a tribulação, Deus te deu foi um escape. Eu quero ver você abandonar ganhando 300, 500, 600, 1 milhão por mês, largar tudo por Jesus e ir lá pro sertão da Bahia lá. Meu irmão, Deus não fica com a papagaiada, conta a história verdadeira, meu irmão. Eu estou muito melhor agora, depois que eu sou crente, vou contar história, cara, parar com isso, irmão. Quando comissionado, eles largaram tudo, ele largou. Eu fiquei pensando, como é que Mateus largou? Ele era comissionado pelo governo romano. Meu irmão, quando Jesus chama, larga. Eu vou falar aqui agora com as irmãs. Eu, quando trabalhava aqui no Conamp, eu chamei um casal para ir para a obra missionária. Convidei o irmão, conversei com ele, falou, pastor, eu estou pronto, vou largar. Pastor, eu me formei, mas eu vou largar. Aí eu chamei a irmã. Aí quando a irmã chegou, eu vi quando o irmão voltou com a irmã, ele já estava meio cabisbaixo, né? E tal. Aí eu falei assim, irmã, eu chamei a senhora porque o seu marido, ele gosta da obra missionária,
E, pastor, jamais irei para a obra de Deus. Meu pai é obreiro, eu sei quanto ele sofre. Mas Jesus disse que nós ia sofrer mesmo. E qual o problema? O problema não é sofrer aqui. O problema é sofrer aqui e saber para onde a gente vai, meu irmão. Meu irmão, aqui é prova, mas acabou aqui, nós estamos lá, vivendo em paz para sempre. E até hoje, esse irmão não se arrumou. E agora, recentemente, ele falou: pastor, eu vou largar minha mulher. Aí fui falar com ela. Eu falei: mas por quê, irmão? Porque esse homem só fala da obra. Eu falei: então, irmão, a senhora devia ter casado, era com um bêbado, com um drogado, que ele chegava bêbado do boteco, dava um couro na irmã, aí a irmã vinha para o círculo de oração, pedir para Jesus salvar ele, fazer dele um varão. Mas como ele é um santo homem de Deus, não presta. Mas vamos lá. Mateus apresenta 5 grandes sermões. Os primeiros sermões evidencia como mestre superior a Moisés, a quem os judeus respeitavam e sentiam ligados. O primeiro deles é o Sermão do Monte, este sermão traz de modo sintético o tipo de vida que Jesus, o Rei, quer que os seus súditos, nós, vivam. Ele não apresenta caminho da salvação, aqui não está mostrando o caminho da salvação, mas o caminho da vida justa, para o súdito do Rei, para os que já o aceitaram, o reino dos céus e nasceram de novo, permitindo que o reinado de Cristo sobre as suas vidas. Crente não pode andar de qualquer jeito. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Quando o pastor Elias, eu agradeço a Deus pela vida do pastor Elias, porque ele tem coragem de falar umas coisas que, vamos ser sinceros, jogar um futebol, praticar um esporte, não é o problema. O problema é o que está por detrás. Você ser torcedor de time, aqui é para os torcedores. Eu não conheço um torcedor que assiste uma decisão no domingo à tarde e chega no domingo à noite cheio da graça. Eu já disse até ao presidente: não põe esses homens perto de mim, porque eu gosto de adorar. Lá na minha casa, domingo, a gente nem liga a televisão, porque eu quero ficar na fiação. Aí você chega na igreja, chega na fiação, você já chega ali, cadê o Ivair? O Ivair está por aí? Ivair, eu chego igual o Ivair, pisando em braço, pá. Agora, se eu ficar lá assistindo a decisão do campeonato paulista, é capaz, na hora que os irmãos der glória, eu gritar gol. Agora, qual é o problema, irmão? O problema é que toda a torcida está debaixo de um principado. Bom, mas não vou falar que não é assunto aqui. Acabou meu horário. Pô, pastor, o senhor... Não, mas está quase acabando, aleluia. Só um minutinho, meu presidente. Meu presidente é gente boa. No capítulo 10, a comissão dos 12, que é no capítulo 10, contém um discurso instrutivo do Senhor aos seus apóstolos, isto é, enviados os seus representantes, divulgadores das boas novas, sendo este o segundo. Aí nós vamos para o terceiro, que é no capítulo 13. Esse discurso são introduzidas as parábolas, que os discípulos não entendiam. Jesus, diante da multidão, contava a parábola. Aí ele chega e fala: Senhor, por que o Senhor fala em parábola? Aí Jesus, no particular, diz: porque eles vão ouvir e não vão entender nada. Vão ver, não vai... E acabou. Irmão, entre nós aqui, você já ficou perto daqueles canela de fogo? Já ficou perto de crente, de pastor crente, homem crente? Irmão, se você não tiver no vaso, não tiver com o olho no vaso, você olha para o irmão assim e fala: ixi, irmão, meu Deus, esse irmão é prova. Você nem suporta ouvir falar as coisas do reino, porque você está desnivelado, irmão. Já viu aquelas mulheres que chegam, te cumprimentam e pá! Você fala: ih, já vem, meu Deus. Meu irmão, você está fora de sintonia, ela está ligada lá, em megahertz. Você está aqui ligado aonde, meu amado? Meu irmão, crente tem que andar ligado.
Eu vi um pastor falando para um membro da igreja desse: meu irmão, o que você está fazendo agora? Ele falou: homem de Deus, estou orando. Mas você está falando comigo, mas eu estou orando. Meu irmão, eu aprendi a fazer isso. Eu estou aqui falando com os irmãos, estou espírito. Estou ligado. Estou ligado. A mensagem chegar, já sai. Pá! Oh, glória. Ah, Deus fala, irmão. Ou às vezes o irmão está falando, Deus, o crino está tocando, o irmão está lá olhando para ver a cara do... Meu irmão, fecha os olhos, entra no mistério da letra. O Espírito de Deus vai te... Eita! Vocês entendem o que eu falo, né? Eu não sou xarope, não. Terminando aqui. O quarto, no capítulo 18 é o quarto, é o discurso de Jesus registrou, demonstrando que ele é superior ao legislador Moisés. Aqui o próprio Senhor Jesus vai dizendo, e ele vai falando: está escrito, eu porém vos digo, está escrito, eu porém vos digo. Meu Deus, como é que está escrito? Na lei de Moisés. Agora chega um e diz: eu porém. Percebeu o negócio? Está escrito: não adulterarás. Aí chega Jesus e diz: eu porém vos digo, se um homem olhar para uma mulher com um pensamento impuro, já caiu. Eita, Deus abençoe.